Fala, meus queridos! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Este que é o episódio de número 18. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado o meu irmão e agro-host Ismael Andrade. Fala, meu povo do agro, tudo bem com vocês? Um prazer estarmos aqui no episódio de número 18 e hoje o tema é agro, né? Simbora. Mundo agro, universo agro. E para falarmos disso, temos a honra de receber e a gratidão José Luiz Tejon Megido, doutor em educação, palestrante internacional, jornalista, publicitário, professor, escritor, comentarista da Rádio Eldorado, colunista do Estadão Online e âncora do podcast Agroalimento. Também é sócio-diretor da Tejon Communication e Action Internacional e também sócio-diretor da Biomarketing. Tejon, gratidão, muito obrigado e seja bem-vindo ao Roots, viu? Muito obrigado. Um brinde aqui, ó. Brinde. Roots. Obrigado pelo convite de vocês aí, Douglas, Ismael. Parabéns pela iniciativa, nós precisamos de comunicação, porque realidade é aquilo que a gente percebe, né? E a percepção se cria com a comunicação bem feita, correta. Parabéns a vocês. Muito obrigado, maravilha. Nós que agradecemos, Tejon, com toda certeza esse bate-papo vai ser um bate-papo super engrandecedor. Já antes da gente iniciar a nossa conversa, só passar um recadinho super importante. Você já segue o nosso canal, já nos acompanha. Se ainda não, é bem simples, é bem fácil de fazer. É só clicar aqui no botão de inscrever-se e vir fazer parte da nossa comunidade, dar apoio para esse nosso projeto, para a gente continuar trazendo aqui histórias inspiradoras, comunicação do agro, fortalecendo o nosso setor. Antes da gente bater um papinho, vamos falar dos nossos parceiros, que são os parceiros que auxiliaram, né, o projeto iniciar e estão com a gente nesse ano de 2022. Está conosco a Baú. A Baú, que há 37 anos atua no mercado agro brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando, né, as tradições com a modernidade. A Baú é referência em vários mercados do exterior e também estão presentes no mercado interno, nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso? Posiciona o seu celular no QR Code, você vai cair direto nas páginas deles. Um abraço, Baú! Maravilha! SCL Agro, novos tempos, novas soluções. A escala nutrição animal evoluiu para a SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala nutrição animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece, tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando aí o QR Code que está na sua tela, viu? Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, né? Que é o nosso grande ator do agro. A equipe está presente no campo sempre com uma agricultura de identidade, né? Serviços e soluções para atender com qualidade. É isso aí. Agricultura com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo tanto o investimento quanto o solo renderem muito mais. Atualmente a companhia está com 5 unidades, Patrocínio, Patos, Coromandel, Uberaba e Conceição das Alagoas, e um projeto de expansão já para esse ano, agora para esse início de 22, em mais 3 municípios: Capinópolis, Minas Gerais, Pirajuba, Minas Gerais e Ituverava, São Paulo. Quer conhecer mais um pouco da companhia? Só também posicionar o celular no QR Code ou digitar aí nas mídias sociais por Cultura Agromais. Estúdio Astronauta. Estúdio Astronauta é uma empresa especializada em gestão estratégica de redes sociais, de mídias, desde a criação da identidade visual, conceito, posicionamento, planejamento. Estão localizados fisicamente aqui em Patos de Minas, mas prestam serviço aí para todo o Brasil. É isso aí, pessoal. O diferencial deles é o fato deles pensarem assim, fora da caixa, né? Do ponto de vista de gestão, de criatividade e botar as coisas para ação. Então, você que é empresário, quer levar o patamar de publicidade da sua empresa, quer voar nesse ano de 2022, então entre em contato com os caras. Tem um material muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, viu? E para finalizar, está conosco a Faelo Filmes. Alô, produtor! Grande Faelo! A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas. São referência no que fazem. Levam o que há de melhor em filmagens de casamento, evento empresarial, transmissões de lives.
também estão inseridos no mercado agro, fazendo captação de imagem por drone. Confere lá, posiciona o celular no QR Code, você vai cair direto nas redes sociais. Só falar com toda a equipe do Faelo, que com toda certeza serão muito bem atendidos. Um abraço, Faelo! Valeu a todos os parceiros, que sem vocês, provavelmente a gente teria mais dificuldade de botar o Roots para nascer, né? Obrigado a todos vocês. Tejão, muito obrigado mais uma vez. É uma gratidão enorme. Eu queria também agradecer aqui a Edmeia, pessoa que nos recebeu muito bem por e-mail, a gente conversou e possibilitou a gente ter esse bate-papo. Quando eu te vi hoje lá no hotel, né? Falei assim, Tejão, 9 anos fazem que eu te vi pela última vez. Isso. E é muito bacana lembrar que há 9 anos atrás eu tive a oportunidade de estar num grupo seleto de uma corporação onde o senhor estava lá palestrando sobre, no momento, acho que foi no ano que foi lançado o livro O Código da Superação, se eu não me engano. Sim. Acho que foi por ali. Uhum. E naquele momento mexeu muito a mim e todos que estavam ali a história de vida, de superação, né? E eu queria começar por aí. Tá certo. Quem que é José Luiz Tejão Megido? História de vida, superação, e a gente vai adentrando ao agro aí, né, Muito irmão? bom. Mas a primeira coisa que eu queria fazer, Claro. estando aqui em Patos de Minas, que é um lugar que tem uma história da minha vida, né? Porque eu trabalhei muitos anos na Agroceres, Secundino, que nasceu aí em Presidente Olegário. Aqui tínhamos uma unidade de milho, primeira unidade de suínos híbridos do Brasil, onde eu conheci o Zé Ribeiro. Grande Zé Ribeiro. Conhecendo o Zé Ribeiro, tivemos aqui muitas coisas juntos, quando o Zé Ribeiro aqui era, aliás, uma belíssima organização da Festa do Milho, né? Uhum. E a gente vinha para cá, eu representando a Agroceres e o Zé, e então tive o prazer de conhecer profundamente o Zé e os desafios, né? Como vocês estão propondo falar de superação, os desafios. E é muito interessante, voltando no tempo a Agroceres PIC, a PIC, né? Pig Improvement Company, que o Zé Ribeiro era o responsável por essa primeira unidade de suínos híbridos no Brasil. Vai aqui o primeiro recado sobre superação. Pergunto aqui aos nossos amigos hoje, de todo o agronegócio, né? Naquela época, alguém queria suíno híbrido no Brasil? Ninguém. Ninguém queria porco híbrido no Brasil. Havia um movimento contrário a isso. Fake news não é coisa de agora, é coisa de sempre. Fake news naquela época, claro que não era através disso, né? Mas o fake news, através da fofoca, através de todos os outros meios, dizia: a Agroceres está trazendo para o Brasil a peste suína africana através desse Dos núcleo híbridos. de melhoramento genético, na visão do pessoal, pioramento genético. Então ninguém queria. Então vocês veem que algo que ninguém queria foi enfrentado, e foi enfrentado com ciência, com tecnologia, reunindo as pessoas bem intencionadas em torno disso. Na época, o próprio ministro Alisson Paulinelli, que era o ministro, foi importantíssimo, porque ele autorizou que aterrissasse em Brasília o primeiro lote de núcleo genético desses suínos, porque havia um impasse de não autorizar o avião, inclusive, a descer. Então, algumas pessoas, e essa acho que é a grande ciência da superação, ela sempre depende de alguns. E é aquela frase do Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial, quando ele enfrentava o que era, teoricamente, aquela época meio impossível. Imagine que você vai enfrentar e vai vencer o exército alemão, nazista, que era considerado imbatível. E o Winston Churchill, com a sua força aérea limitada, ele dizia: nunca tantos deverão tanto a tão poucos. Então, uma coisa muito importante nessa coisa da superação é que agronegócio é sinônimo de superação. Foi e está sendo do que nós vamos ter que viver daqui para frente. E acho que a maior regra, a maior lição aí do livro que você mencionou, o Código da Superação, o meu último é O Poder do Incômodo. A maior lição é:
a viver na terra é superação constante e permanente. Então, caia na real, né? E segundo, nós não conseguimos sozinhos. Nós somos dependentes de pessoas, somos dependentes de gente, e vamos, nesse processo da superação, nós vamos separando aquela força humana que nos faz progredir daquela outra força humana que se acovarda, que só reclama, que só se vitimiza, né? E isso é a essência da superação. Então, eu queria primeiro deixar essa homenagem aqui ao querido Zé Ribeiro, a toda a família do Zé, né? Hoje tem aqui o que eu considero também praticamente um irmão meu aqui nessa família, que é o Carlos Alberto, com quem eu convivi anos e anos lá em São Paulo. Praticamente é um irmão de alma, que é marido da Gláucia, portanto, acabo dando a honra aqui. Um abraço, Carlos Alberto, com vocês. Que inclusive está conosco aqui nos estúdios. Vocês não estão vendo na câmera não, mas ele está de trás da câmera aqui, já organizou uma data para poder vir falar um pouquinho do universo dele para a gente, ô Tejão? Então, com a Roots aqui, esse é o grande, acho que o grande recado, né? Viver é superação constante e permanente, e tem essa coisa da sabedoria. Sozinho não consegue. É necessário um time, é necessário pessoas, porque a luta sempre será brava. Mas tá aí. Aquilo que era impossível, né, lá no início desse trabalho do Zé, hoje representa praticamente toda a suinocultura brasileira, não só a marca PIC, que continua, mas o que é o suíno híbrido, e vale também para o milho híbrido. Milho híbrido também no seu nascedor, com o Antônio Secundino de São José, também desta região, ninguém queria. Ninguém queria saber de semente híbrida de milho. Foi outra luta. Portanto, a gente pode assegurar, aqui para todos que estão conosco hoje, que existe um rumo para onde a humanidade vai. O rumo da evolução, como bem aqui patrocinadores de vocês mencionaram aí no texto, a evolução, o descobrimento da ciência, a ética, no caso do agronegócio, cada vez mais a preocupação com a cidadania, com qualidade, com saúde, com isso tudo é um rumo para onde a humanidade vai. E ela não vai fácil. Ela vai através de trancos e barrancos. E nós estamos num agora que muda o mundo, né? Que é essa guerra da Rússia com relação à Ucrânia. É uma mudança na geoeconomia, na geopolítica e no agribusiness mundial. Nós estamos falando de dois países que são super responsáveis por alguns setores, né? A gente vem falando e vem discutindo bastante sobre esse grande universo. A hora que a gente fala nos setores que mais tocam o nosso negócio, a gente vai falar direto de fertilizantes. Tá vindo aí um plano nacional para poder amenizar isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso também. A gente vai falar de fornecimento de trigo, são super importantes, né? Fornecimento de milho, a gente vai falar de petróleo, vai falar de energia. Como é que o senhor enxerga esse cenário da guerra? Como é que o senhor enxerga esse cenário social, político e nós aqui no agronegócio totalmente dependentes ainda de importação de fertilizante e o quão isso já impactou em custos de produção, onde é que isso vai chegar? Traz um pouquinho da sua visão para nós, Tejão. Bom, é uma bela lição a mais, né? O mundo sempre teve guerra. Em 3.000 anos de história, nós só tivemos 8% do tempo sem guerra. Então, guerra no mundo faz parte. E a gente tem que também, como a gente começou a falar de superação, entender a regra do Daniel Kahneman, que foi o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele diz, tudo que acontece na economia é o acaso que determina. Então, ninguém previu Covid, ninguém previu que o Putin ia invadir a Ucrânia, né? Que tivesse lá os conflitos, os confrontos, etc., escaramuças, mas ninguém imaginou isso. Ao acontecer, o que não é novo, não é novidade acontecer, nos dá uma grande lição. Acho que é a lição principal para o Brasil, e acho que nós temos que tirar disso lições. Planejamento estratégico. É inadmissível, quando você olha à luz da razão, você tem um país que é hoje o quarto maior produtor de grãos do mundo, cujo alimento da semente, o alimento do solo, você depende de 90% de importação. Quando você olha isso, mas é piada isso aí. Isso não existe. Uma coisa que na sua casa você não ia admitir. Caramba, peraí, vamos ver isso aí, não é?
E não é só no caso do fertilizante, vocês conhecem muito bem. Nós também abandonamos os princípios ativos, também dos produtos químicos defensivos. Outra coisa importante, né, a genética, nós temos que ter genética desenvolvida dentro de cada realidade, de cada bioma brasileiro, então atenção com a genética. E também não temos um programa de irrigação, nós não temos um programa de armazenagem. Então você é um país que cresceu graças ao empreendedorismo de pessoas, como as que a gente tem nesta região, crescemos graças à ciência, também de alguns que foram estudar lá fora, tropicalizaram o conhecimento, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, que tem ótimos técnicos, empreendedores, as nossas universidades, que são muito boas. A gente tem aqui no Brasil a Exalc, que é considerada a 4ª melhor universidade de ciências agrárias do planeta Terra, e outras em volta, né, que são extraordinárias. Então nós temos aqui um grupo humano que mesmo com toda a ausência de planejamento, conseguiu nos levar. Eu me lembro quando iniciei minha atividade no agro, eu hoje estou com 45 anos de experiência dentro do agro. Eu comecei em 1977 na Jacto, trabalhando na Máquinas Agrícolas Jacto. A produção do Brasil era 35 milhões de toneladas de grãos. Nós hoje estamos com 260, 270, depende aí. Ok, um crescimento interessante, crescemos em frutas, na área de proteína animal, como nos desenvolvemos. Porco e frango era nada, absolutamente nada, né? Consumo per capita ridículo. Então nós crescemos em muitas coisas com agroindústrias que apareceram. Então eu fico imaginando, né? Tudo isso aconteceu sem um planejamento estratégico. Imagine com um planejamento estratégico onde nós não estaríamos. E daqui para frente, acho que a grande lição é essa, você tem que ter planejamento estratégico. O caso de fertilizantes, como diz o Saint-Exupéry, aquele que escreveu lá O Pequeno Príncipe, a evolução humana não entra pela porta principal da casa, ela entra através de um rombo no teto. É uma porrada bem grande que tu leva, e vem esse tema agora de fertilizantes. Que tem que ser discutido de ontem para hoje. Né? E você tem que fazer a curtíssimo prazo. Bom, o que acontece? Graças a Deus e a algumas pessoas, nós temos conhecimento. Então, eu acabei de conversar esses dias profundamente com a Embrapa Solos. Conversei lá com o Zé Carlos Polidoro, que é um cara que há 25, 30 anos trabalha desenvolvendo planos de fertilizantes que nunca são realizados. Essas pessoas estão lá e sabem tudo. Conversei com a Embrapa Meio Ambiente e para me assegurar de que nesse plano que vai ser apresentado, né, está sendo apresentado ao Brasil, não existe nenhuma mistura do assunto de terras indígenas, porque isso é outro tema tóxico, complicado, e ele não tem nada que aparecer nesse assunto. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Nada a ver. E o pessoal que realizou o plano, Embrapa Solos, Embrapa Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, não existe nesse plano nada que envolva assunto de terra indígena. Então, portanto, por favor, até nos ajude. E é o que eu estou procurando fazer nas minhas mídias e deixo isso aqui com vocês também. Maravilha. Não tem o assunto no plano, porque, né? Então, esse plano sai, é um plano de médio e longo prazo, não vai resolver em 1 ano, 2 anos, começará a resolver isso em 3, 4 anos, dependerá de investimentos, mas o Brasil tem toda a condição, e é o que está no plano, imaginando, inclusive, que hoje o Brasil consome 40 milhões de toneladas de fertilizantes para a nossa realidade. Nós vamos dobrar de tamanho, não há dúvida que nós vamos dobrar de tamanho, nós precisaremos de 80 milhões de toneladas, então, no tempo, o plano objetiva que o Brasil consiga ter uma autossuficiência em minimamente 50% da sua necessidade. E outra coisa em paralelo que vai ocorrer também é muito o mundo dos bioinsumos, o mundo dos biofertilizantes que vão ocorrer. Agora, a pergunta que eu fiz para o pessoal da Embrapa é, tá bom, o plano, graças a Deus, ele vai agora, vai, ok, ele vai. Não vai ficar na gaveta, não, ele vai, muito bem, ele vai. Agora, a curtíssimo prazo, para hoje, o que eu posso fazer hoje? Só uma coisa, aumentar a eficiência do uso. E aí vem outro dado extremamente preocupante, se você olhasse com a racionalidade, vendo o país de cima, 40% do fertilizante é desperdiçado. Na informação que o
Zé Carlos Polidoro, da Embrapa Solos, me deu. 40% jogado fora. 40% do que você tira lá das minas de fora, coloca em navio, traz de navio, paga, processa, 40% de desperdício. Então, eles estão criando algo e eu queria que isso fosse algo que nós pudéssemos divulgar muito. A curto prazo é qualidade no uso do fertilizante que a gente vai ter. Primeiro, muito mais caro e segundo, com problema de redução, inclusive, de oferta. Portanto, vai ter que usar com muita precisão. E aí é o que eles estão criando, a caravana Fértil Brasil. É uma caravana que vai passar por 90% das áreas de onde usa fertilizante, de norte a sul, com a Embrapa, com técnicos locais, com o pessoal de escolas. Capacitando, informando. Capacitar, informar e fazer com que esse desperdício de 40% possa diminuir a metade ou baixar. Porque qualquer coisa que a gente consiga de diminuição do desperdício é um impacto gigantesco, primeiro no bolso do agricultor. Primeiro no bolso do próprio produtor e depois na importância da segurança estratégica do Brasil. E em paralelo a isso, a curtíssimo prazo, é inteligência comercial. Você ir procurar conversar com outros fornecedores, que não seja a Rússia, para você procurar ver se aumenta a vinda de outras fontes, no Canadá, outras fontes. Isso é habilidade de vendas, que, aliás, é um item que eu entendo que a gente precisa crescer muito no Brasil, a competência de vendas. Não só venda do agronegócio brasileiro para o mundo, mas nessas relações. Nessas relações aí, como por exemplo agora, nós temos que conquistar a preferência de outras fontes fornecedoras para substituir os cerca de 20%, 22% do fertilizante que a gente tem da Rússia. Que mesmo querendo vender, vamos dizer isso, tem problema de logística, os navios não estão indo lá, então mesmo... A rota está complicada. Você tem um problema muito sério e essa encrenca, eu acho que ela vai continuar, eu entendo. Porque eu acho que a decisão que o Putin tomou de colocar o exército no chão, com aquele povo ucraniano, que não é aquele povo ucraniano tem uma história milenar, eles são guerreiros, eles são... aquilo ali vai ter encrenca. Não vão entregar de bandeja, né? Aquilo ali vai ter muita encrenca. Milênios de conflitos, esse pessoal que passou pela Segunda Guerra Mundial, um sofrimento imenso. Então aquilo ali não se resolve como resolveria em outros lugares. É um assunto sério que eu acho que vai ficar ali meio incrustado. E agora com as sanções e tudo. Ou seja, temos então, por esse lado, e que isto nos sirva de lição e que nos permita fazer doravante um planejamento estratégico, no mínimo, das 20 principais cadeias produtivas do Brasil. Você vê coisas mais simples até. Nós somos hoje o maior produtor de soja do mundo, né? Somos hoje um produtor que passou a ser de uma importância gigantesca no milho. Mas tem, o ano passado, frango morreu de fome. Então, como é que pode você ter uma atividade de proteína animal com a propensão de ser o grande fornecedor do mundo e você também tem um problema de comida para os animais? Dentro do mesmo país. Dentro do mesmo país. Então, quando você olha isso, você vê, caramba, é só oportunidade. Então, essa acho que é o grande conselho aqui, não só para os nossos agricultores, mas para os estrategistas, agora um ano de eleição, para todo mundo que vem aí com programa para a eleição, que coloque no seu programa de eleição uma palavra-chave para mim, é planejamento estratégico de, no mínimo, 20 cadeias produtivas do Brasil, envolvendo desde a área da ciência até a área de abordagem de consumidores finais brasileiros e estrangeiros, fora do país, um planejamento estratégico. E que a gente pudesse ter nesse plano metas. O do fertilizante está posto. Que isso nos inspire. Meta com relação ao problema químico, metas com relação à genética, metas com relação à irrigação, à armazenagem, a seguro, metas com relação a quanto que eu quero ter para vender para o mundo de frango, quanto eu quero ter para vender para o mundo de suíno, de peixe, que tende a crescer extraordinariamente. Quanto eu preciso ter de milho no Brasil? Quanto eu tenho que ter de soja? Meta, volume. Como nós aqui numa empresa, qualquer um que tem uma empresa,
Você assume como presidente de uma empresa. Primeira coisa, é bom, quanto que eu vou vender? Tu não vai dizer que, eu não sei, não sei. Aí vendeu 100. Qual é a meta para o ano que vem? 120. Qual é a meta para o Brasil de negócios em cima do agribusiness, do agronegócio, que é algo real, que nós conquistamos, que nós sabemos e podemos fazer. Então, não estamos falando de uma coisa ilusória, ou de uma coisa que vai depender não sei de quem. É fato, né? É fato. E sabemos, e conhecemos. Então, qual é a meta de milho, qual é a meta de soja, qual é a meta de frutas, qual é a meta agroindustrial? Nós temos algumas marcas, mas pouquíssimas, lá no Oriente Médio, a marca Sadia, o pessoal associa frango, Seara, Sadia, mas nós não temos marcas percebidas fora do Brasil. O Brasil, por exemplo, é um fornecedor espetacular de proteína animal para a China. Nós fizemos uma pesquisa, a meu pedido, uma empresa europeia fez, avaliando qual é a percepção da proteína animal brasileira na China. Nós somos importantíssimos como fornecedores. Não tem percepção. Não. E o que é carne legal para você? A carne legal é que vem da Itália. A carne legal é que é da Austrália. Ou seja, a gente tem um tremendo de um produto e ele não é percebido. Então, esse tipo de batalha que vocês estão fazendo aqui, na Roots Podcast, a batalha pelas percepções. Então, nós temos que ter um planejamento estratégico que envolva batalha, fight for perception, é o nome dos americanos. Lutar pelas percepções de coisas justas e reais. E agora, pessoal, nessa crise, a Europa se prepara para ver como é que produz mais, porque Rússia e Ucrânia, número 1 em trigo. E aqui vai uma provocação para vocês todos aqui do Cerrado. Por que o Brasil é dependente, metade do trigo que consome o Brasil é dependente de importação? Por quê? Nós não sabemos produzir trigo? Sabemos. Nós temos pesquisa de trigo para Cerrado hoje. Nós sabemos produzir. Por que o Brasil não pode se transformar num exportador de trigo? Podemos. São Gotardo aqui. São Gotardo é uma região que já produz trigo, mas o potencial é muito grande. Podemos. Né? O oeste da Bahia tem gente produzindo. Ou seja, nós podemos. Agora, para fazer isso, não pode ficar. E aí é algo que os agricultores se ressentem e que a gente precisa ter essa consciência. Não pode deixar nas costas dos agricultores isso. É por tua conta. Então, tu vai e faz. Você decide que você vai pegar a tua pastagem degradada e você vai colocar lá 20 mil hectares de trigo. Não pode ficar por conta do produtor. Você tem que ter um plano, um compromisso, um contrato, um acordo, até porque, vamos imaginar que a gente queira fazer aqui no Brasil 12 milhões de toneladas de trigo, por exemplo. Nós temos que ter um plano. Como é que a gente combina, como é que a gente contrata, meta, como é que a gente financia. Analisar o Brasil como uma empresa mesmo. E aí você monta um sistema, que é esse sistema de agronegócio. Portanto, tudo isto, para a gente falar de superação, é de uma superação extraordinária, porque você tem que ter essa lucidez, você tem que acreditar que isto é possível de ser feito, você tem que envolver várias pessoas, não é só você tem que abandonar o ego. Você tem que abandonar o ego, porque é uma cadeia produtiva que vai ter. E você tem que, na minha forma de ver, proteger o agricultor, sim, porque o agricultor é o elo mais frágil desse sistema. É ele que lida com os fatores incontroláveis todos, é ele que lida com os aspectos da insegurança de bolsas, da insegurança de moeda, da insegurança de coisas como esta, que acontecem no mundo o tempo inteiro, que é o que o Daniel Kahneman disse. Na economia ninguém sabe o que rola, porque o que acontece na história é o acaso que determina. Alguma coisa que você não imaginou, que você não pensou. E aí acontece é o que está tocando uma bomba. Aí tem o lado difícil para quem não está preparado. E aqui eu queria invocar o que eu aprendi com o velho Sunji Nishimura, lá da Jato, que foi meu primeiro grande patrão, eu diria, na moda antiga. Ele dizia: João, quando tudo está bem, se organiza e se prepara, porque vai ficar mal um dia. Se você estiver preparado, quando tudo ficou mal para todo mundo, você é o que mais vai crescer. Então, está bem, prepara para cair. Na queda, prepara para subir. Isso envolvia, do ponto de vista da filosofia dele lá, uma preocupação financeira de caixa.
extraordinária. Essa companhia nunca deveu nada a ninguém. Um caixa sólido, um rigor financeiro sólido e, ao mesmo tempo, inovação. Inovação, 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 inovação. Está bem? Investe em inovação. Quando ficou ruim para todo mundo, a inovação vem e te joga lá para cima. E diversificação de itens. Então, este bom senso, né, que é o bom senso da administração, a gente precisa promover e saber que os agricultores, na cadeia produtiva toda, da ciência até o consumidor final, é o elo mais frágil, porque ele está dependente, é céu aberto, e ele depende de fatores internacionais, e o agricultor não coloca preço na sua mercadoria. Quem bota preço na mercadoria é o mundo lá fora. E o agricultor não bota preço nos insumos também. Portanto, o agricultor tem sim que ser protegido, na minha forma de ver, por contratos que permitam que ele não vá à falência nos anos em que as situações incontroláveis ocorrem, e que quando tiver uma situação também que fique muito complicada para a agroindústria, para aquilo que é o cliente dele, também você proteja o outro lado. Então, uma organização mais combinada, e necessariamente para fazer isso você tem que ter planejamento, tem que ter armazenagem, estocagem, uma política que envolva metas, mas metas. Arroz e feijão. Há quantos anos arroz e feijão é a mesmíssima coisa no Brasil? Imagine arroz, um produto simples, feijão, um produto espetacular. E acho que o Brasil, nesse momento, o principal recado que eu daria para o mundo hoje seria, olha pessoal, o Brasil é país da paz, o Brasil é um país que nunca se meteu em guerras, em encrencas, o país que recebeu todas as pessoas de todos os lugares do mundo vieram para cá. Se perguntar quem é o seu pai, quem é seu avô, quem é seu bisavô, você vai dizer... Vai achar alguém aí. Você vai achar gente que veio para cá, e veio para cá, não veio rico não, veio para cá em sofrimento, veio para cá fugindo de fome, fugindo de guerra, fugindo de misérias, os nossos ancestrais. O Brasil sempre foi um país de oportunidades, né, Tejão? Esse pessoal vinha com sofrimento, negros, sem esquecer a parte africana, que veio numa situação naquela época, situação terrível, como escravos, e esse pessoal, com índios, se misturaram. E fizeram aqui um país que tem... Aqui nós temos todas as raças do mundo. Então nós temos autoridade de falar para o mundo, pessoal, no Brasil tem um pedacinho de qualquer país do planeta Terra. Portanto, nós somos um país do mundo. E nossa missão agora é segurança agroalimentar do planeta. Nós somos efetivamente a potência agroalimentar do mundo. E, ao mesmo tempo, inteligentemente, nós temos conhecimento, nós somos também uma potência agroambiental do mundo, como a própria ministra tem repetido. E ao falar isso, nós não estamos falando de bobagem, de ilusões, estamos falando de coisas concretas e reais. Então, imagine, o Brasil, por que não uma meta de 500 milhões de toneladas de grãos? Aí. Quando nós começamos o problema da crise da Covid, fevereiro de 2020, eu fazia isso, eu cobrava muito, pessoal, crise de Covid, o mundo vai parar, o preço das commodities vai explodir e vai ter, quem tiver grão, quem tiver alimento, vai estar muito bem. Vamos fazer um planejamento estratégico. Era fevereiro de 2020, para a gente objetivar, no mínimo, em 2 anos, 300 milhões de toneladas de grão. Vamos investir no produtor, vamos investir em política que... Investir em uma política que permitisse o seguinte, nós temos no Brasil, vocês sabem, mais de 100 milhões de hectares de pastagem degradada. É gente que tem lá uma área e não faz nada, e nem boi. E você pode produzir ali sem tirar uma árvore. Você nem entra nas questões essas ambientais, de Amazônia, essas encrencas. E você tem no Brasil 4 milhões de produtores rurais que vivem em situação de miséria. São pequenos, familiares, e que as cooperativas seriam formas extraordinárias de organizar. Então você tem gente que sabe mexer na terra, você tem técnico, você tem cooperativismo. Aliás, o cooperativismo brasileiro é muito bonito e quando a gente fala disso no exterior, é assunto de imagem positiva, né? Você tem Embrapa, você tem ciência. Então nós poderíamos, sim, ter um plano para fazer isso. Quando a gente conversa sobre isso, o pessoal fala, Tejão, mas isso vai interferir nos mercados. Essa estratégia tem que ser feita de uma forma que ela não interfira no mercado normal.
tem que ser feito como um plano de Estado, num acordo com o Estado. Então, é para você trabalhar isto num sentido de Conab, num sentido de outra. É como se você tivesse duas caixas, o Brasil A e o Brasil B. E esse Brasil B serve de suporte para o A, no momento da dificuldade, e quando não, ele vai servir para aumentar a nossa venda em lugares que a gente não está vendendo nada. Para vocês terem uma ideia interessante sobre essa potencialidade, além de assuntos na ordem, inclusive, assistencial do planeta, nós poderíamos criar programas de dever. Não tem o Médico Sem Fronteira? Sim. Nós podíamos criar o Farmer Sem Fronteira, o Agricultor Sem Fronteira. Temos ali um programa de combate à fome brasileiro. Seria muito, muito interessante, fora das coisas de mercado. Aí, quando a gente conversa sobre isso, o pessoal fala, mas isso vai interferir. Impactar no mercado. Se você deixa solto, vai. Não é para deixar solto. Então, você tem que ter um A, que é capitalista, e tem que ter esse B, que é de Estado, ver como é que ele segura. Imagine numa situação desta que a gente tem hoje, quanto nós perdemos de tonelagem de grãos em função climática nesses últimos 2 anos. Quanto nós perdemos? 40 milhões de toneladas de grão. Num mundo que está ávido por grão, que o grão subiu e vai continuar subindo. Imagina, nós perdemos 40 milhões de toneladas de milho e soja em função de clima. Mas foi o clima. Até quando? Até quando o clima não interferiu nas coisas? Então, se o clima interfere, você tem que ter o quê? Política de irrigação, política de diversificação de regiões. Nós estamos deixando de ganhar 40 milhões de toneladas de grãos, no mínimo, para vender para o mundo. Quando não, vai ver a situação que está vivendo hoje aí o suinicultor brasileiro, o pessoal dos ovos, o pessoal do frango, precisando de nutrição num preço daquele tipo. Então, num momento dessa, quando se fala em subsidiar a gasolina, subsidiar as coisas, num momento desse, se você tem estoque, você pega e esse estoque, produtor de suíno, tem uma quantidade para você continuar produzindo competitivamente carne de porco, para vender não só para a população brasileira, mas para o mundo. Porque o maior problema do cara do porco hoje, ele não põe preço no porco. E se o custo dele é o dobro do que ele está recebendo, acabou. E onde está o custo? O custo está na nutrição do animal. Então, esse tipo de coisa é o que eu mais sinto como sendo a grande lição para esse momento. Planejamento estratégico do agro brasileiro, não esquecendo a agroindústria, porque é na agroindústria que você gera valor, que você cria coisas. E a gente pode, mas a agroindústria, sim, a gente pode ter. Outro dia eu estava no Mato Grosso, lá em Sinop, e fui lá num restaurante que o pessoal da Embrapa me levou, chamado Restaurante Donana. Sinop. Aliás, tem alguém aí? Vai lá dar um abraço. Alô, Sinop! Alô, Sinop, vai lá um abraço na Donana. Aí ele chegou lá, eu cheguei lá e tal. Eu sei que é algum suco. Eu falei, que sucos você tem? Temos de laranja e temos de jabuticaba. Jabuticaba? Suco de jabuticaba? É jabuticaba. No mínimo incomum, né? Jabuticaba, suco. Então eu quero experimentar. Pessoal, eu nunca na minha vida tomei um suco mais gostoso do que aquele suco de jabuticaba. Olha só. Da Donana. E aí eu fiquei curioso. Como é que vocês estão fazendo esse suco? E aí tem um mini sisteminha de agronegócio. Tem o produtor que está fazendo uma jabuticaba, não é qualquer uma, ele colhe, também não é qualquer jabuticaba, que tem selecionada. Uma seleção, ele processa aquilo, também tem uma forma de processar, que se processar errado não dá aquilo lá, e ele faz aquilo ali faz uma polpa lá. Uma polpa, ele faz aquilo numa micro agroindústriazinha, com o produtor que ele conhece e com o distribuidor, que é a Donana, vendendo no restaurante. Eu fiquei, imagine Coca-Cola produzindo no planeta uma coisa como essa aqui. Então, a gente tem oportunidades do A do abacate ao Z do zebu, incluindo a jabuticaba. Uhum. Este olhar é o olhar que eu acho que pode ser a grande oportunidade para o Brasil. E como você começou com o assunto da superação, isso, eu mencionei Zé Ribeiro, mencionei o porco que ninguém queria, o secundino que ninguém queria milho híbrido. Outro dia eu estava conversando com o pessoal da banana, para dar um exemplo.
Ah, nós não exportamos banana, a gente não exporta quase banana, e a banana brasileira é a mais gostosa do mundo, né? Não exporta banana. Aí eu falei lá nas minhas mídias, pessoal, caramba, a gente não exporta banana. Aí me liga um camarada do Ceará. João, você disse aí que ninguém exporta banana? Eu exporto banana. Eu falei, mas onde você está? Eu estou no Ceará aqui, eu tenho uma atividade de bananicultura e eu exporto banana. Mas, cara, a turma falou que ninguém exporta, né? Eu exporto sim e tal, e me contou como é que ele trabalha, etc. E tal. Aí eu reclamei com a turma lá da Câmara da Banana. Pera, vocês me fizeram errar, vocês me falaram que ninguém exporta e o Recebi uma ligação. do Edson Brock, lá do Ceará, dizendo que ele exporta. Aí vem a coisa, mas é o Brock. O que tem é o Brock? O Brock trabalhou lá em Amsterdã, ele trabalhou lá em Roterdã, então ele conhece. Ele conhece o mercado. Ele conhece o mercado, as relações. Então é isso. Quer dizer, se um cara consegue fazer, por que todos os outros não fazem? E aí, segredo máximo da superação. Presta atenção no Brock. Não presta atenção no cara que não faz. Exatamente. Então, o grande segredo da vida é você educar um filho, uma criança, e aqui vai a mensagem para todo esse tema da superação, presta atenção naquele ser humano que evolui. Olha para ele, imita ele. Nós estivemos outro dia aqui, aliás, um programa genial aqui, que a Alma Energia está participando com a MWM, que é outra coisa que vai explodir, fantástica, vai explodir no bom sentido, que é biogás, biometano, biodigestor. E nós fomos aqui numa propriedade aqui perto. Só para contextualizar, o Cláudio esteve aqui com a gente e ele falou isso. O Claudinho falou isso aí. Muito sobre isso. É fascinante isso. Aliás, é outra oportunidade. O produtor vai produzir energia, gás para eletricidade e biometano para movimentar os veículos. Então nós visitamos aqui uma família aqui perto que tem lá biodigestor e ao visitá-los eles nos mostraram que ao fazer isso eles simplesmente, com o biofertilizante originado daquele biodigestor, eles têm uma atividade de lavoura em volta simplesmente fantástica. Então, você começa a ver coisas assim, como essa, de gente que faz. Aí eu perguntei para eles, vocês fizeram aqui um dia de campo? Fizemos um dia de campo. Convidaram, quantos vizinhos vocês têm? Uns 100 vizinhos. É uma propriedade pequena, né? Um pessoal pequeno. Uns 100 vizinhos. Eu perguntei dos vizinhos, quantos vieram ver e quantos disseram, caramba, que legal. Não, como é que faz? Eu vou querer fazer igual. Quantos? 3. E o resto? O resto acha que não dá, some. Então, segredo da superação. Você tem alguém que está fazendo, na mesma circunstância que você está vivendo, com as mesmas dificuldades que você tem, e ele faz. E você tem vizinhos do lado que podem imitá-lo e não fazem. Então, a grande dificuldade da superação, queridas amigas e amigos aqui do Roots, não é a tecnologia, não é você ter Sebrae à disposição ou Sescop nas cooperativas, que diz como é que faz, não é o capital, não é fundos, não é nada. A grande dificuldade é a pessoa que quer, que tenha vontade. Tem uma frase sua que está no Código da Superação, eu anotei aqui, ó. Todo homem valente molda a sua sorte. Toda pessoa é obra das suas próprias mãos. E nesse livro você fala muito sobre distração, você fala muito sobre perder foco, você fala muito sobre... É exatamente o que você está contextualizando, né? O foco. Se nós tivermos no Brasil o foco da missão brasileira e da vocação brasileira, que está aprovada, nós temos outras áreas aliás, quando a gente fala também de turismo, né, o Brasil é um potencial de turismo maravilhoso, inclusive um potencial rural, um potencial agro, também um potencial ambiental, ecológico. O Brasil, imagina os biomas brasileiros, que você não pode fazer de tudo. Enfim, o Brasil tem várias coisas. Agora, o agronegócio, ele é de raiz efetiva, né? Assim como mineração é um patrimônio efetivo, petróleo é um patrimônio efetivo, como é o caso da Rússia, etc. Mas o Brasil tem, além de mineração, o Brasil tem petróleo também, mas o Brasil tem um terceiro poder. Aprendeu a fazer agropecuária. Aprendeu a fazer agroindústrias competitivas. O Brasil aprendeu, então ele criou, o brasileiro criou
poder legítimo de raiz que não havia. Vocês aqui são jovens, né? Mas eu me lembro, no anos 60, 70, o pessoal achava que aqui a gente não ia poder fazer nada, que não ia poder produzir nada, tirando banana aí para a gente comer aqui, tirando o cacau, a borracha, a cana-de-açúcar. O Brasil não ia ter nada, o café, o Brasil não ia ter nada além disso. Ter alimentos. Alô, ministro Paulinelli! Um abraço, Paulinelli. Tamo nesse contexto aí, ó. Que o Cirne tá Lima falando, né? também, outro ministro que antecedeu o Paulinelli, merece, a gente não pode esquecer dele. Então, o Brasil aprendeu. Ao aprender, ele criou um patrimônio efetivo. Em cima desse patrimônio, é que nós temos uma chance gigantesca de ter um plano factível e concreto e não ilusório. E hoje, quando você reúne a soma das cadeias produtivas do agronegócio, antes da porteira, dentro e pós, a última conta que o CPEA que fez deu 27% do PIB do Brasil, na soma dos três, antes, dentro e pós. Né? Se você tem 27%, na minha opinião, tem que medir outras coisas que não sendo medidas, eu diria que a soma das cadeias produtivas no Brasil estão mais para 35% do que para 27%, tá certo? Mas considerando que seja 27, que seja 30. Se você tem essa realidade, se você olha como um estrategista, fala, eu tenho um treco aqui que eu sei fazer, que ele representa 30% do meu PIB. Se isso aqui eu posso multiplicar por 2, posso multiplicar por 3, em algumas coisas posso multiplicar por 10, com isto aqui eu vou fazer o PIB brasileiro crescer. Então eu teria como resultado desse planejamento o seguinte, PIB do Brasil. Eu não aceito 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Eu não aceito que o PIB do Brasil seja de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. O PIB do Brasil tem que ser um PIB no mínimo de 4 trilhões de dólares. Para que ele alcance esse número, eu tenho que duplicar estes 30%, porque é desta riqueza que eu vou viabilizar e ter factível o resto. Até porque a decorrência disso é onde vai ter mais construção, é onde vai ter mais setor automobilístico, é onde vai vender mais joias da H externo, é onde vai ter mais decorrência deste poder legítimo do sistema de agribusiness. Então nós temos no Brasil uma coisa maravilhosa. E eu só sinto falta, como falamos aqui de comunicação, eu sinto falta de um emissor. Né? Toda comunicação começa com um emissor. Quem emite? A reputação e a credibilidade de quem fala isso. Alguém que diga para o mundo exatamente isso. Nós somos um país de todos, nós vamos produzir aqui alimentos, energia, meio ambiente, para ser a segurança agroalimentar do planeta Terra. Essa é a nossa missão e nós sabemos fazer. Que espetáculo seria isso para o mundo. E nesse momento crítico, onde você está com risco, eu estou voltando da França, né? O risco, os produtores de suínos, de aves apavorados com a dependência de nutrição. A agroindústria europeia apavorada com a dependência do trigo. E agora eles vão voltar a ter uma política de proteção na Europa, pelo medo. Então vai ter uma parte lá daquilo que é preservado, acho que nos 2 milhões de hectares, que eles estão pedindo autorização para plantar, para criar o que eles chamam de um escudo protetor alimentar na Europa. Né? Então você imagine o Brasil podendo incorporar aqui, nós estamos com 70 milhões de toneladas de hectares de agricultura, a gente incorpora facilmente aí mais 50. Quase que dobra. Mas, além disso, pega os bons Zé Ribeiro, produtor maravilhoso, vai lá imitar o Zé. Que a gente pode crescer de produtivo. Você mexe com fertilizante, você está numa cooperativa. O que a gente pode crescer verticalmente em produtividade, rentabilidade, dentro do que já existe, a gente leva o Brasil de 260, 270 facilmente para 500 milhões de toneladas de grão. E você diz, mundo, nós temos comida para nós e para o planeta. E aqui a gente pode fazer. E aqui a gente não está do lado aí das encrencas, que é onde sempre tem muita encrenca. É para aquele lado de lá, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Espanhola, conflito no Oriente Médio que não acaba nunca, as encrencas estão sempre muito mais por ali. Fronteira zero, né? E aliás, falando de América, acho que está aqui outra coisa importante nesse momento, é o Brasil voltar os olhos para a América Latina. Acho que nós temos e precisamos ter vínculos muito mais profundos com a América, essa que nos cerca aqui, que a gente olha sempre para o outro ali. E aqui do lado temos aqui uma população gigantesca, latino-americanos, e uma possibilidade gigantesca de
fazer negócio. de fazer negócio. Justamente. A gente fica, Nossos irmãos eu aqui. fico com, você traz tanta informação, a cabeça fica pipocando aqui, ô Tejão, eu fico pensando aqui na grande potencialidade que a gente tem. A gente já recebeu aqui convidado falando exclusivo da parte de carne, o tanto que a gente tem de potencial para crescer. A hora que a gente pega a média de produção de carne nas propriedades, uma média baixíssima, o produtor ainda não enxerga lá tratar as pastagens como culturas, então a gente tem uma baita potencialidade de produção. A hora que a gente pega todas as médias, a gente enxerga um cenário onde a gente ainda tem muita oportunidade. Tem um dado que traz pra gente que 67% das terras brasileiras são preservadas. Na Europa, 19%, Estados Unidos, 19%. Dentro desse universo de preservação, a gente pode ainda aumentar as nossas produções sem desmatar nenhuma árvore. Você traz aqui o dado das nossas pastagens degradadas. A nossa potencialidade é grande demais. Na individualidade, o produtor ele tem muita capacidade. Eu fico pensando, e aqui vem um questionamento, Tejão. A gente sabe que quanto mais governo, quanto maior a interferência, às vezes a gente começa a desandar um pouco da coisa empresarial. E aqui você está trazendo uma proposta de ter um plano estratégico governamental, de ter a mão no governo para a gente poder crescer. Até onde essa intervenção governamental ela faz sentido para a gente crescer e o produtor organizar sozinho, ele não está dando conta, é uma responsabilidade muito grande. Entendeu o ponto? Até onde vai isso? Não pode ser só governo. É uma reunião da sociedade civil organizada com o governo. O RenovaBio foi feito. É um exemplo. Esse plano de fertilizante está sendo feito. É um exemplo. Tem a iniciativa privada participando. Segundo os dados que o Polidoro da Embrapa me passou, 120 técnicos de governo participando e cerca de 500 fora de governo. Legal. Então isso exige, e aí que tá, não pode ficar esperando o governo. Aliás, Alisson Paulinelli, que você mencionou bem, num papo que eu tive com ele, ele falou: Tejão, não espere mais de governo. Nós temos que ter uma sociedade civil organizada que provoca e traz as demandas e vai trazer do governo. Tem gente muito boa, gente muito bem intencionada no governo, né? Mas o governo, principalmente dos técnicos que estão lá, pessoal do Ministério que está lá trabalhando há anos, gente da Embrapa, gente séria assim. E vai ter também, sem dúvida, políticos muito bem intencionados, existem. Então você, ao fazer a sociedade civil organizada nesse sentido, com um plano, colocando efetivamente os interesses do Estado brasileiro acima de tudo, um plano que não seja minado por uma eleição de uma facção A, de uma facção B, coisa do tipo. E nesse sentido, eu convoco todos a olharem os municípios brasileiros mais bem administrados. Você vai encontrar ali a participação grande da sociedade civil, da associação comercial, do sindicato rural, da associação industrial, de clubes de serviço, de Rotary, etc. Esta turma reunida, criando planos municipais, ao lado de um bom prefeito e um bom legislativo, maravilha. Se por azar não está com um bom prefeito, eles deixam piorar menos. Então, a sociedade civil organizada tem que participar efetivamente e começar com as cadeias produtivas, né? Eu diria, a cadeia produtiva da proteína animal, junto com a Abramilho, junto com a ProSoja, soja, milho, e carne. As carnes, mais Itamaraty, mais supermercados, você reúne mais as Embrapas do ponto de vista da ciência envolvida nisso, com mais entidades do setor privado, você cria um núcleo de trabalho com esse objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo que nós temos é fazer progredir o setor de frango, fazer progredir o setor de suíno, fazer progredir peixe. A meta é essa. Temos condição de trabalhar com... Nós vendemos para... Outro dia, dando um exemplo de uma área que nós somos o número 1 no mundo. Para você ver como o Brasil é oportunidade em tudo. Nós somos número 1 no mundo em suco de laranja. O maior produtor, o maior exportador. Somos grandes. O 1 em produção, o 1 em exportação. Tá certo? Então não estamos falando de um setor que a gente é médio. E na conversa com eles lá, eu falei, pô, a gente pode crescer a citricultura, mas Tejão, nós já somos o maior do mundo em produção e o maior exportador. Eu perguntei qual é o consumo médio per capita de suco de laranja na Ásia. Nada.
Se a gente aumentar o consumo per capita de suco de laranja na Ásia, você precisa de outra citricultura desse tamanho aqui. Então, mesmo para uma atividade que você é grandão, Ainda tem oportunidade demais. É o caso, imagine. é o mesmo caso da carne, né? Consumo lá na China, se eu não me engano, 7 quilos ano habitante. Nós estamos aqui no Brasil 35. A gente pega a Argentina com 50 e poucos quilos, né? Então, se os chineses começar a comer carne, a gente viu uma baita oportunidade aí, Ou né? seja, Brincando, o né? Brasil é o país com potencial de maior riqueza do planeta Terra. Nós só precisamos de administração. E como Peter Drucker, famoso mestre, mentor da administração do mundo, né? Peter Drucker, já falecido, ele dizia, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Então nós temos a necessidade de uma organização de administração. Aí você vai, mas não é impossível. Amigos, amigas, aliás, produtoras rurais serão cada vez mais importantes. E na França, de onde eu estou vindo, notícia, hein? O Salão de Agricultura de Paris, agora terminou recentemente, o maior item do Salão de Agricultura de Paris era a presença das mulheres agricultoras francesas. 25% das propriedades francesas estão administradas por mulheres na França. Olha só. E o que eles dizem lá na Europa? Os produtores clássicos ficaram já velhos. Quem é a principal nova geração que vai fazer a nova agricultura europeia? Mulher. Então, quando a gente vê aqui o camarada que não quer progredir, você tem o Zé Ribeiro para imitar e você não imita, porque você não quer. Quem vai fazer isso? Aquela propriedade pode não ser mais daquela pessoa. Ele pode perder. O conselho que eu dou, arrenda logo, tira o time, que tudo não vai dar certo. Mas quem vai estar tocando aquilo? Muito provavelmente uma mulher, uma sucessora, uma filha e o jovem, a juventude. E a gente começa a ver algo lá fora e começa a ver aqui também. Jovens voltando para a atividade da gestão da fazenda, porque ela ficou uma gestão que não é mais aquilo dos nossos tempos. É uma gestão transada com softwares, com tecnologias. Portanto, a juventude e as mulheres significarão aquele recurso humano que vai substituir o produtor que não quer evoluir. Portanto, bem-vindas mulheres e bem-vindo aqui a juventude. Mas é isso. Maravilha. Tá muito bacana. Esse link que a gente está fazendo aqui do livro aqui do José Luiz Tejon, prefácio do maestro João Carlos Martins, O Código da Superação, um livro de 2013, né, Tejon? Tem aqui um novo. Esse é o novo. Esse aqui de 2013, eu inclusive aqui, Tejon, dá para fazer uma renovação de dedicatória, não dá? Uma atualização, né? Então a gente está fazendo um link aqui da superação, né? A história, eu acho que não, vale a pena ler esse livro aqui do Tejon. E o ser humano, ele passa por desafios, passa por provações a vida inteira. E quando a gente fala de desafios, a gente fala de oportunidades. É verdade. E quando a gente fala de oportunidades, a gente fala de superação. E não termina por aí, né? Então a gente fazendo esse link com o agro, o produtor brasileiro é extremamente resiliente. Isso. Né? E o que posso dizer aqui para finalizar, já que o tema da superação faz parte da vida, meu último livro é O Poder do Incômodo, né? Ele trata exatamente isso. Aquilo que te incomoda pode te fazer crescer. Aquilo que te incomoda, se você não enfrenta, ele pode te transformar num covarde. E os covardes só ficam olhando outros covardes. Então, o incômodo da vida, o incômodo da tecnologia, o incômodo de ter que fazer plano ABC+, é um incômodo todo esse que vocês aqui no agro conhecem muito bem, incomoda. Esse incômodo é o que te faz progredir, se você o enfrenta. Né? Dá luz para ele. Se você tira o foco dele e você se acovarda, você se esconde dele. Ao se esconder dele, você deixa de prosperar. Então, queria só terminar, porque vocês sabem, eu tive uma queimadura grave no rosto, né? Com 4 anos de idade. E o pessoal hoje me pergunta, Tejon, se você tivesse que voltasse no tempo e você pudesse, porque um segundo a mais, um segundo muda a vida, né? Um segundo, os acasos. Um segundo para lá, entrou por aquela porta, muda. Se você voltasse no tempo, você mudaria aquele momento daquele acidente, foi a cera fervente que atingiu o rosto? Foi cera com gasolina? Então eu falei, olha, se pensasse assim, nas dores e tal, não era nada agradável. Porém,
eu voltaria ao mesmo destino. Depois Porque- que tudo passou, a Porque história com da vida. esse destino eu me transformei em quem eu sou. Eu não sei se sem esse destino eu teria aprendido o que eu aprendi. Então eu agradeço. Agora, esse tipo de coisa eu acho que é o grande desafio quando fala da superação humana, porque incomoda. E aí vai tudo depender de como você edita o teu cérebro. O cérebro é um hardware poderosíssimo, um computador poderosíssimo, que tem intuições, feelings, imaginações, essa coisa aqui. Agora, ele funciona dependendo da programação. Conforme a programação, este cérebro é criativo, inovativo, e pode transformar situações de sofrimento em situações de aprendizado e de felicidade. Conforme a programação do cérebro, não, né? Então eu me recordo uma vez, e eu só coloco nos livros, está aqui à disposição, eu coloco os exemplos extraordinários de aprendizados que tive com todo esse processo da minha vida. Mas outro dia, conversando, inclusive, com o Carlos Alberto Carlão, que é o dirigente hoje da Alma Café, está lá na Energia, eu me lembro de um momento, numa palestra, em que eu fazendo a palestra, uma pessoa, na hora do bate-papo, uma pessoa levanta e fala, mas Tejon, tu só conta história bonita. Tu só tem aí história legal, coisa de tudo que deu certo e tal. Ele me provocou com isso. Cadê os pepinos? Ele me provocou. Eu falei, escuta, você quer que eu conte histórias desgraçadas, histórias difíceis? Eu vou dar 10 minutos para você de história difícil. Eu não te contei, mas eu falei, alguém tem um isqueiro aí? Um isqueiro. Estende tua mão. Quer experimentar como é que é o sentimento do fogo? Você quer? Você topa? Começa por aí. Só 10 minutinhos. Começa por aí. Então, por que aconteceu aquele acidente? Você quer que eu conte a estupidez? Você quer que eu fale das raivas, dos ódios, dos hospitais públicos? Você quer que eu conte toda essa porcaria? E eu ia contando e falando. Eu fiquei Aquele realmente... sentimento. Porque eu estava lá dizendo exatamente para as pessoas que eu estou falando aqui, e tem um camarada que quer a desgraça que não deixa progredir. Eu falei, eu tenho desgraças. Eu tenho uma história imensa de desgraça. Mas se eu tivesse editado na minha cabeça essa desgraça, eu não estaria aqui. Maravilha. Eu não teria feito isso aqui. Eu não teria entrado na Jato, eu não teria trabalhado na Grosseira, eu não teria conhecido o Zé Ribeiro, eu não teria me transformado nesse cara aí que as pessoas dizem que é ótimo no agribusiness, eu não teria estudado em Harvard, eu não estaria dando aula na França. Se eu tivesse editado o que você me pede, eu não estaria aqui. Eu estaria revoltado, xingando o mundo, destruindo tudo ao meu redor. E é isso que separa a pessoa que supera da pessoa que não supera. E você pode ver, onde tem alguém se fazendo de vítima, acusando o outro, ali você tem um ser humano que está precisando de ajuda. Maravilha, maravilha. Eu queria quebrar o protocolo aqui. Só pega os mimos que a gente trouxe Pois é. pro Tejon, que a gente já vai entregando pra ele aqui já. Antes disso, queria quebrar o protocolo aqui. Eu senti que eu preciso fazer isso aqui. Tejon gosta muito de música e esse livro aqui trouxe muitos ensinamentos e vai trazer muitos ensinamentos às pessoas que irão ler ainda. E quando a gente fala de superação, né, dos desafios que a vida coloca na vida da gente todos os dias, a gente percebe que nós mesmos somos os donos, né, do nosso destino. Nós que temos o livre-arbítrio de fazer. Então, me permite, já que você gosta de uma música, eu quero tocar um trecho da música. Simbora! Pode ser? Lá vem o violeiro. Vamos ver que surpresa é essa aí, maravilhosa, hein? É a primeira vez aqui que eu trago a viola no Russo. Se é a que está no livro aí que eu mencionei, é uma maravilha. A dedicatória, É, a dedicatória do Tejon tá aqui, ó. Viva a viola. Tá aqui, ó. A minha praia não é o rock, apesar de eu apreciar boas músicas. Foca no violeiro, diretor. Mas Olha aqui, aí, olha aqui aí. uma viola, Tejon, aqui uma viola. E aqui, eu lembro que no momento eu até te contei que eu apreciava muito a viola. Naquele momento você falou muito da sua paixão pela música. Você falou assim, viva a viola, sucesso, Tejon. Isso mesmo. E tem um trecho de uma música aqui muito bacana. Se você já conhece essa música, esse trecho, vale a pena entender, né? Vamos lá?
Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito longe eu vou. Estrada eu sou. Faz o dueto aí, Tejão. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder usar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Aô! Olha a boa! Ei, Almir Sater, querido amigo. Almir e Renato Teixeira foram muito felizes, e é isso aí. Legal. Cada ser humano tem um dom de ser capaz de ser feliz, né, Tejão? Exatamente. Almir Sater. Aliás, quero dar uma mensagem aqui, a turma da música. Eu sinto falta da música folk do Cerrado. Gostaria de estimulá-los aí. Artista, música folk no sentido raiz, não é? Uhum. Do Cerrado. Da Amazônia tem, lá dos Pampas tem, Nordeste tem, o Pantanal. Qual é o... Cadê a identidade? Qual é a música folk do Cerrado? Depois vocês descobrem e me mandam aí. É uma curiosidade que eu tenho. É um roots, né? É um estilo roots, então, né? Que manja desse... Tejão, muito obrigado. Aqui tem um kit de presentes. Esse primeiro aqui é o Opa. pessoal da Baú que tá te mandando um cafezinho Opa. especial. Café, ô maravilha. Vê pra nós que café que é esse aí, Tejão. Nossa, que beleza. Obrigado, a turma da Baú. É um Alô. topázio. Genial. E olha, eu quero deixar também o meu último livro aí para vocês. Ah, que legal, Se Tejão. quiserem sortear aí para a turma, O Poder do Encontro. Nós vamos ler Opa! primeiro aqui, viu? Vamos sortear Bom. para a turma que segue a gente, mas a gente vai ler ele primeiro. Vocês ficam dúvida. Tejão, mais um presentinho aqui, um mimo da Obrigado. SCL Agro, um boné, uma caneta e um chaveiro bem bacana. Ótimo. Obrigado, pessoal da SCL. Está no mundo da proteína animal, né? Justamente. E Animal. nós temos aí... E tem um por vinho final- Roots, pra você poder também... Pô, Esse mas é caramba. português. Esse é português, viu? Ô, Personalizado. que maravilha. Isso aqui, olha só, e a turma ainda faz o vinho próprio, hein? Olha que beleza Maravilha. aqui, o vinho Roots. Obrigado, gente. Feijão, eu só tenho que agradecer a sua presença, a sua história, a sua mensagem. Você que está há tantos anos contribuindo para o nosso agronegócio. O nosso propósito aqui enquanto Roots é trazer informação nesse grande universo nosso do agro, trazer histórias inspiradoras. Eu tenho certeza que o senhor contribuiu bastante para esse nosso episódio de hoje. No mais, agradecer bastante. Se o senhor tem alguma mensagem final, o momento é agora. Bom, Douglas, Mael, parabéns. A mensagem é a gente entender que a vida é uma batalha e não pode se acovardar. E temos que ter grandes amigos. Aliás, o maior patrimônio de um ser humano é o capital afetivo. Maravilha. Amigos, amigos, negócios fazem parte, amigos, amigos. Maravilha. Bom demais, gente. Pessoal, gostou desse episódio? Não deixe de comentar, de dar seu like aí, compartilhar nos seus grupos, né? Agro e pessoas que também não estão ligadas ao meio agro, que precisa conhecer esse nosso setor de grande importância para o Brasil. Tá bom? Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Abraço, Valeu. pessoal. Obrigado.